E hoje eu estarei respondendo a seguinte pergunta: a qual carta Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9? Graças a paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Só a Escritura. Desde já eu peço que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, acione o sininho, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, na tradução própria, tradução que eu fiz do grego para o português, diz: em carta epistolar vos registrei não misturardes com alguém que pratica imoralidade sexual. Na parte 1, no vídeo anterior, eu fiz um panorama sobre 1 Coríntios capítulo 5 e hoje, continuando a nossa exegese, eu vou estar respondendo a pergunta apresentada. Para isso, antes eu vou fazer uma análise gramatical do versículo. A palavra carta epistolar, que outras traduções optaram pelo termo carta, em grego epistolé, que quer dizer uma mensagem escrita. Paulo escreveu uma mensagem. E a palavra que eu traduzi como registrei, que outras traduções optaram pelo termo escrevi ou algo semelhante, em grego é grafó, que quer dizer gravar. Também acerca de instruções por escrito, de diretrizes, informações, etc. E a conclusão que eu cheguei no meu estudo é que o objetivo do versículo é demonstrar que Paulo escreveu uma instrução aos fiéis da igreja de Corinto. Mas que instrução é esta? Que carta é esta que Paulo falou que ele havia escrito? A Bíblia Ave Maria, na nota de rodapé do versículo estudado, diz: esta carta não foi conservada. Tendo por base a exegese histórica e gramatical, eu concordo com a Bíblia Ave Maria e eu vou apresentar os motivos. O teólogo reformado Luiz Berkhoff, no seu livro Introdução ao Novo Testamento, primeira edição, ano de 2014, na página 139, afirma que o autor se refere claramente a uma carta anterior, proibindo os relacionamentos com pessoas imorais. Essa carta anterior que Paulo havia mandado, ela foi mal interpretada. Alguns falaram que os cristãos não poderiam se relacionar com nenhum tipo de pessoa imoral ou mundana, mas Paulo vai explicar, vai falar assim: olha, vocês não devem se relacionar com irmãos que têm práticas contrárias ao Evangelho. E aí agora, nessa carta, esse versículo deixa muito claro que a carta anterior foi mal interpretada, e nessa carta, Paulo corrige a interpretação de que eles fizeram de maneira equivocada. Depois, Champrin vai falar um pouquinho sobre isso e nós vamos estar demonstrando. Berkhoff também afirma que é inquestionável que Paulo tenha escrito mais epístolas aos Coríntios do que as que possuímos agora. Nós possuímos 2 cartas aos Coríntios, inspiradas por Deus, que estão no cânon, mas certamente outras cartas foram escritas. Mas algumas pessoas negam que o versículo se refere a uma carta perdida. E dentre as várias objeções, nós vamos apresentar uma. Alguns alegam que 1 Coríntios 5, versículo 9, essa carta se refere ao próprio livro de 1 Coríntios. E eu refuto esta tese e vou apresentar os motivos. A palavra escrevi, que é grafou, é um auristo. O auristo designa uma ação pura e simples, sem nenhuma referência à sua duração. Então, quando nós afirmamos algo no auristo, nós não afirmamos o tempo. O tempo não é apresentado de maneira clara. E aqui nós temos um infinitivo auristo. Então, os oponentes eles vêm afirmar de que o auristo neste versículo se refere ao tipo da ação e não ao momento da ação, ou seja, ao tipo. Paulo escreveu, mas nós não podemos chegar à conclusão de que ele escreveu no passado ou se esta carta é a própria primeira carta
aos Coríntios. E nisso eles têm razão. O Auristo ali, ele nos deixa em dúvida. Só que se nós continuarmos lendo o capítulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, e agora eu vou usar a Almeida, edição contemporânea, Paulo fala assim, ele fala sobre a questão da carta, aí no versículo 11 ele diz: agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comeis. E esta palavra em grego é nini. E a palavra nini quer dizer um presente imediato, em contraste com o passado, quer com o passado, quer com o futuro. Ou seja, então, quando o autor sagrado escreve a palavra agora, ele está tendo um contraste. E aí, neste caso, ele apresenta um contraste com o passado. Conclusão: se Paulo aqui no versículo 11 fala agora vos escrevo, então ele demonstra de que a carta, a qual ele diz no versículo 9, vos escrevi ou vos registrei, se referiu a algo que ele disse que ele escreveu no passado. O agora, escrito no verso 11, que se refere a algo neste exato momento, constata com aquilo que ele escreveu ou registrou no passado, com ele registrou no passado. O versículo 10, então, o versículo 11, perdão, ele demonstra de que o apóstolo falou alguma coisa no presente, ao contrário, em contraste àquilo que ele havia falado no passado. Então isso demonstra de que aqui a primeira carta aos Coríntios, de que o versículo 9 se refere a uma carta anterior e não a primeira carta aos Coríntios. Então essa foi uma análise gramatical que nós fizemos comparando as duas cartas. E agora, voltando para a análise histórica, nós apresentamos a análise histórica feita por Louis Berkhoff, agora apresentaremos uma análise histórica feita pelo teólogo Norman Champlin, em seu livro Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, volume 4, ano de 1980. Champlin, ele vem dizer na página 74 do livro: porém, este próprio versículo indica que ele ficara desapontado com o cumprimento tão parcial daquilo que ele já lhes tinha ordenado. Como nós vemos, ele fala assim: olha, na minha carta eu escrevi que vocês não se devem associar com os que se prostituem. Mas eu falei, eu estou parafraseando, que vocês não devem se associar não com todas as pessoas que têm uma vida imoral, mas com aquele que se diz irmão e tem uma vida imoral. Ou seja, então Paulo deixa muito claro de que ele já havia tratado sobre este assunto e que agora ele ficou desapontado, porque eles, como nós vimos que Berkhoff afirmou, lembra que eu até falei que ia estar agora conectando Berkhoff com Champlin, ele havia tratado sobre este assunto, mas eles não entenderam o que ele falou. Então aí no versículo 9 e 10 ele diz, já vos tenho escrito que não se associeis com os imorais, mas não quer dizer absolutamente com todos os imorais, mas com aqueles que se dizem irmãos, mas que têm uma vida devassa. Ou seja, então eles desapontaram Paulo, porque eles interpretaram errado o que Paulo falou e não colocaram em prática aquilo que Paulo determinou. Até Gordon Fee vem dizer de que eles fizeram isto, certamente muitos fizeram isto para afirmar que Paulo não ensinava de uma maneira tão correta as coisas como deveria ensinar. Depois vou achar essa citação de Gordon Fee e vou colocar aqui no final do vídeo a página
do livro. Então, quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para o presbítero Floriano, que esteve aqui ontem, o Felipe, nosso amigo secretário, e para o meu amigo Bruno, que agora acabou de chegar em Salvador, que nos deu o prazer da sua presença durante este último mês. Que Deus abençoe a todos. Salve Escritura.